Olá, amigos, eu sou o ministro Luiz Fernandes e eu estou aqui para apresentar o Deus verdadeiro, juntamente com a pastora Claudiane. A palavra do Senhor Deus diz que as pessoas estão sendo derrotadas e estão tendo as vidas destruídas porque elas não conhecem o nosso propósito. O nosso objetivo é tornar esse Deus mais conhecido de todos. A palavra do Senhor está no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, e no versículo 10 diz: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deus então alerta para aquele povo que estava vivendo no Egito: para viver na minha presença, vocês vão ter que viver pela fé. Vocês não podem mais viver por vistas, porque eles estavam confiando no rio Nilo. E o Senhor Deus disse que para viver na presença dele, eles tinham que confiar nele, porque o Nilo vinha e supria todas as necessidades daquelas pessoas. E Deus falou: eu vou suprir todas as vossas necessidades, desde que vocês vivam na minha presença pela fé. Porque eles estavam vivendo por vistas, eles estavam confiando naquele rio. E o Senhor Deus então mostra para eles que para viver na presença dele, a pessoa tem que andar por fé, que eles iriam beber água da chuva que ele iria enviar. E tem muitas pessoas hoje que estão achando difícil viver pela fé, e estão preferindo viver por vista, pastor, e elas estão perdendo a oportunidade de estarem na presença do Senhor Deus, que ele disse aqui, que ia ter cuidado. Olha só: terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, durante o ano inteiro, o Senhor ia ser o guardião daquela gente. O mal não ia poder ter acesso a eles, pastor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Como o senhor estava lendo aí, esse povo, para andar com Deus, eles teriam que acreditar, confiar de que o Senhor estaria ali cuidando de tudo. Estava no controle. No livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 25, está dizendo assim, o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então aqui fala que quando o homem teme o mal, esse mal vai chegar até a vida dele, porque aqui fala que vai ser um laço na vida dele, porque ele não colocou a confiança no Senhor. Porque quando nós colocamos a confiança em Deus, nós estaremos seguros. Aqui fala que o Senhor irá nos colocar em alto retiro, ou seja, nós vamos estar seguros, lugar alto, lugar seguro. O inimigo não vai poder nos tocar, mas para isso nós temos que confiar em Deus, como o Senhor leu aí, que esse povo teria que confiar de que o próprio Deus iria mandar a chuva. Eles não poderiam mais colocar a confiança deles no rio Nilo. Exatamente. Eles tinham que mudar a forma de viver deles, o modo de vida deles, porque até então eles estavam vivendo segundo aquilo que eles viam. Mas o Senhor Deus disse que para viver na presença deles, tinham que viver na incerteza de que Deus
iria ser o provedor deles, pastor. E quando a pessoa teme, ela traz sobre si todo o mal. Olha o que aconteceu na vida de um homem chamado Jó. Está lá em Jó, capítulo 3, no versículo 25. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Então Jó declara aqui que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, tudo aquilo que ele estava passando, aquela aflição, aquele mal que chegou até a casa dele, foi por causa do receio, do medo que já estava plantado no coração desse homem. Tinha um motivo, né? Uma origem, né? Então foi o laço. Aqui, o receio do homem amará um laço. Foi um laço na vida dele, porque Jó era um homem temente a Deus, íntegro, reto, se desviava do mal, mas ele deixou o medo entrar. Aquela incerteza, o temor, aquela dúvida. A confiança em Deus não existia mais. E é assim que Deus falou com aquele povo que estava confiando no rio Nilo. Lá no livro de 2 Coríntios, diz no capítulo 4, no verso 18º, o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, quando a pessoa passa a pautar a vida dela naquilo que ela está vendo, e passa a viver não segundo a direção de Deus, mas segundo aquilo que ela acha que é real, ela vai ter dano. Eu estava lembrando aqui, pastor, que o Adão e a Eva, eles tiveram uma oportunidade de viver na presença de Deus, mas eles tinham, pastor, que entender que para viver naquele jardim, eles tinham que viver pela fé. Eles não podiam ali viver por vista, andar por vista, porque quando aconteceu isso, o engano tomou conta deles, porque aqui diz que a Eva, aquela mulher de Adão, passou a andar por vista, e diz aqui no verso 6 de Gênesis 3, vindo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Então, veio sobre eles o engano. O engano se assenhorou deles. Eles foram tomados pelo engano e foram levados, pastor, para longe da presença do Senhor Deus, porque eles não confiaram naquilo que Deus havia dito a eles. Eles não acreditaram, né, que iriam morrer, porque a palavra de Deus disse que se eles tomassem daquele fruto e comessem, eles iriam morrer. Exatamente, quando eles deixaram a fé, pastor. E olha só, eu estava falando de Jó. Aqui fala que a mulher de Jó vira para Jó, depois de toda aquela maldição, e diz para Jó, então disse, capítulo 2, versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, por falta de conhecimento de Deus, Jó deixou com que o medo entrasse no coração dele. E ele declara mais na frente que o que ele receava aconteceu. Aqui ele fala que ele iria receber também o mal, já que ele estava recebendo tanto bem de Deus, mas aquele bem que ele estava recebendo de Deus era exatamente porque ele estava guardando a palavra, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mas ele não sabia que o mal vinha de Satanás, ele não conhecia esse outro lado, então ele atribuiu aquele mal também a Deus, embora ele não tivesse pecado aqui com seus lábios, porque aqui fala que ele não amaldiçoou o Senhor, ele aceitou aquela situação. Então tem pessoas sofrendo hoje porque acham que é vontade de Deus, aquela doença é vontade de Deus, né? Aquele problema financeiro, a pessoa desconhece as obras de Satanás, das trevas, então ela passa a aceitar tudo, ela acha que também vem de Deus o mal. É uma sugestão que o engano traz até a mente da pessoa. E ali ele ludibria, ali ele se aposta, se assenhora do pensamento da pessoa.
e passa a dirigir a pessoa. Eu estava falando aqui que é assim que aconteceu com Eva. E desde o princípio é assim. A pessoa, quando passa a andar por vistas, ela vai logo ser pega pelo engano. Quando ela deixa de andar por fé. Porque eles tinham que viver naquele jardim por fé. Porque ninguém, pastor, pode viver na presença do Senhor Deus se não for por fé. Porque, como o senhor mesmo leu, o Senhor só estará no controle, na direção, se nós colocarmos a nossa confiança nele. Lá em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 5, fala do rei Ezequias, que fala assim, ó: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os seus mandamentos que o Senhor os tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Então aqui fala que esse homem chamado Ezequias, esse rei, ele colocou a confiança do Senhor, a confiança no Senhor Deus, de tal maneira que não houve outro rei semelhante a ele. Aqui fala que o Senhor foi com ele, o conduzia para onde quer que ele ia, ele lograva com êxito. Então o Senhor estava com esse homem, porque a confiança dele estava em Deus. Por isso que ele era bem sucedido. Ele foi colocado, né, ministro, em alto retiro. A senhora estava falando e eu estava vendo aqui que o Senhor Deus, ele assume o compromisso com a pessoa de cuidar dela do princípio ao fim do ano. Ou seja, 365 dias no ano. A presença do Senhor vai ser com aquela pessoa cuja confiança está nele. Confiar aqui, guardar os mandamentos. Olha só, porque aqui fala que o rei Ezequias confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ora, porque se chegou o Senhor, não se apartou de após ele e guardou os seus mandamentos. Isso é confiar em Deus, é acreditar, é guardar os mandamentos, a palavra do Senhor Deus. E ela vai se cumprir, crer que ela vai se cumprir. Exatamente. É o que faltou àquele casal. Porque eles não entenderam que para viver ali na presença de Deus, eles tinham que viver pela fé, crendo que naquilo que Deus havia posto diante deles. E é assim que nós devemos proceder hoje. Porque toda vez que nós damos lugar ao natural, ao medo, né? Porque sobre isso. A pessoa subtrai Deus da vida dela. Eu estava lembrando aqui, pastora, de Davi. Davi era intrépido. Ou seja, intrépido é aquele que não tem medo de nada, que é ausência total de medo na vida dele. A Bíblia fala que o justo é intrépido como um leão. Então ele não foge da batalha. Ele está sempre ali firme, pronto, preparado. Porque ele confia em Deus. A confiança dele está no Senhor, não está na força dele. O senhor estava falando de Davi aqui, eu me lembrei que o gigante, a confiança dele estava na estatura dele, na armadura, mas Davi não. Davi se recusou até colocar a armadura do homem. Ele confiava em Deus, ele sabia que quem estava na frente na batalha era o Senhor. Quem ia adiante dele, o Senhor falou aqui, ó, eu que vou cuidar. Então nós temos que deixar que Deus cuide de nós. Mas para isso, nós precisamos de andar em intimidade com Ele, confiando nele, certos de que Ele não vai falhar, porque Ele é Deus. Ele é que traz a nós a nossa vitória. Então toda vez que a pessoa estiver na presença do Senhor Deus, o inimigo não vai poder prevalecer. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem e nós vamos clamar a Deus agora. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a dificuldade, qual é o problema que você está enfrentando. Mas o meu Deus conhece todas as coisas e Ele é poderoso para interceder aí diante de você, porque Ele é Deus em cima nos céus e também aqui embaixo na terra. E nós clamamos a Ti, meu Deus.
tua serva, em concordância. E trazemos a ti, meu Deus, a luta, a peleja dessa pessoa. Nós não sabemos, meu Deus, a dificuldade, porque ela está passando. Mas o Senhor já viu. E o Senhor está pronto, meu Deus, para tomar partido. E nós entregamos nas tuas mãos agora, Senhor, essa peleja. Desce com o teu poder, meu Deus, para fazer debandar o causador de toda essa infelicidade, de toda essa agonia, de toda essa aflição, de toda essa dor. E eu te barro agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Você, espírito de trevas, que está por trás desse mal, pega tudo que é teu e vai embora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus grande e poderoso, abençoa, meu Deus, a causa dessa pessoa. Abençoa também esse copo com água. E todo aquele que fizer uso e tomar dessa água, receba vida, saúde perfeita. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Tome da água.